Bom dia para quem vai assistir esse vídeo, boa tarde, boa noite, Deus abençoe vocês. Vou fazer um breve relato, um testemunho que Deus tem falado ao meu coração há muitos anos para fazer e eu procrastinei por vergonha, por incredulidade que isso fosse alcançar pessoas. Engraçado que quando eu precisei de um vídeo assim, só tinha uma pessoa que fez o vídeo sobre isso e na época me deu fé. Então, se esse vídeo alcançar pelo menos uma pessoa, eu já fico feliz e já tem levado pelo menos esse propósito aí de fazer esse vídeo. Não sou uma pessoa que gosta de falar ou de ficar fazendo vídeos, mas Deus tem me incomodado porque Ele, pela sua misericórdia, Ele me deu inúmeros testemunhos nessa vida e livramentos, enfim, a gente vai falando aos poucos. Eu vim falar sobre uma doença muito comum nos homens, pouco é falada, chama-se varicoceles. Ela é como ela atinge, né, os homens na infertilidade, travando eles de terem filhos. Muitos homens não buscam informações, as mulheres também não. E às vezes só dizem que eles não conseguiram ter filhos e não buscam informações, não vão em clínicas, não fazem análises. Análises são exames. Como eu tô morando fora do Brasil há quase 5 anos, a gente acaba tomando costume de falar um pouquinho diferente. Eu, em 2012 para 13, minha mãe estava com câncer, estava em tratamento, mas já estava em estágio avançado. Então a gente já sabia que ela não ia resistir. Nesse meio caminho, eu não estava conseguindo tomar o meu anticoncepcional e então eu não estava me prevenindo de nenhuma forma, mas também não estava praticando. E por fim, ficamos aí 1 ano e meio sem tomar nada. Eu usei o anticoncepcional, na verdade, na minha adolescência, por medo de acontecer alguma gravidez assim precoce, alguma coisa. E não foi pelo meu noivo na época, nem por nada. E acabou que, quando a minha mãe estava perto de falecer, a gente estava numa vida muito corrida nos hospitais. Eu trabalhava de 8 às 18 e depois de 19 às 7 da manhã eu dormia com ela no hospital, inclusive o Hospital das Clínicas. Então eu não estava indo em casa, eu fazia tudo que eu tinha que fazer entre esses dois lugares. E uma amiga minha falou assim: Carla, se você quer ter filho, para de tomar isso. E eu louca, né? Eu era noiva, meu esposo já tinha até comprado um apartamento, mas na época estava em obra. E a gente é bem planejadinho, mas isso fugiu totalmente fora do controle, mas Deus sabe tudo que faz, né? E resumindo, para não ficar um vídeo muito grande, depois de 9 meses que a minha mãe faleceu, depois de 9 meses sem nenhum preventivo, não tive nenhuma resposta positiva sobre gravidez. Então, eu procurei uma médica na época e a minha médica, assim, ela julgou bastante, né? Tinha 19 anos na época, tava para casar. E ela falou: por que você já quer engravidar? Você tá tão nova, mas se você quer engravidar, tá tudo certo com você, seus exames tá ok. Peça seu esposo, seu noivo, para fazer um espermograma, porque com você não tem problema nenhum. Então, tive que contar ao meu marido. Esse relato, esse testemunho tem várias camadas, mas tive que contar ao meu marido que eu não estava usando preservativo, que eu queria um filho e que ele não podia ter, praticamente alguma coisa tinha de errado. Então, ele foi ao urologista, o urologista pediu ele espermograma, constatamos em menos de um mês que ele tinha varicoceles em estágio 2 para 3, bilateral dos dois lados.
e a contagem era entre 9 e 10 milhões só, o mínimo é 15. Qualidade, motilidade e morfologia eram péssimas, 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 entre 30% e 40%, ou seja, possivelmente eu demoraria muitos anos para engravidar, ou talvez só por FIV. E o médico indicou para ele operar o mais rápido possível, então no mesmo mês ele operou. Nesse meio tempo nós casamos, fomos para nossa casa, e o médico pediu para ir repetindo, né, espermograma, de 3 meses para ver se ia ter alguma melhora ali. Não estava tendo nenhuma melhora. No primeiro espermograma o resultado até caiu. Foi um desespero para mim. A gente era um casal muito novo, nadando sempre contra a maré ali, enquanto muitos estavam curtindo na faculdade. A gente tinha acabado de casar, querendo ter filho. Enfim, foram mais ou menos 15 meses esperando alguma notícia boa, não tivemos. E eu já estava estudando na área de enfermagem. E quando eu resolvi voltar ao meu curso, terminar meu curso, sair do técnico para ir para a faculdade, já estava no estágio, fazendo estágio na maternidade. Eis uma surpresa, comecei a passar mal, a sentir tonturas no hospital, enjoos a escovar dentes. E lá chega uma abençoada e rindo para mim falou assim: "Você não tá grávida, não?" E eu falei: não posso ter filho. E ela falou assim: "Ah, que não pode?" Eu falei: "Não posso, meu marido tem isso e isso. A gente já tentou várias vezes, eu já desisti já, não tem como, pronto." E ela falou assim: "Olha, minha colega passou pelo mesmo e tá lá, o menino dela já nascido, vai fazer um teste." E nessa altura, por ironia do destino, eu já não estava observando mais as datas em que vinha meu período. Quando eu fui olhar, porque na semana seguinte eu ia fazer estágio no CTI do hospital, 15 dias de atraso, 15 dias. Inclusive, o meu teste, eu tenho ele no YouTube para o público. Foi algo muito inusitado ali, subiu muito rápido o teste. O exame de sangue deu acima de 1000. Já fizemos ultrassom na semana seguinte, tava lá o bebê de 7 semanas. Gente, creio em Deus, porque assim, nós temos que fazer o que a gente pode, né? Na época eu tive muito pouca informação e se eu pudesse, eu teria até melhorado algumas coisas. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu indico para quem tem necessidade ou que teve essa má notícia, que não desistam, mas que façam reposição de suplementação. Quem quiser uma informação, um PDFzinho, eu posso mandar, é só me chamar no privado. Minhas redes sociais eu vou deixar depois linkado no YouTube. Então é isso, Deus abençoe. Tem muitos testemunhos, vou tentar soltar aos poucos. Fiquem com Deus, boa sorte.